Olá, alunos! Questão que trabalha com interpretação do texto literário. Vamos a ela? Um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação. Mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui. É o leitor. O leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita. A unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino. Mas este destino já não pode ser pessoal. O leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia. É apenas esse alguém que tem reunidos no mesmo campo todos os traços que constituem o escrito. É por isso que é irrisório ouvir condenar a nova escrita em nome de um humanismo que se faz hipocritamente passar por campeiro dos direitos do leitor. O leitor, a crítica clássica nunca dele se ocupou. Para ela, não há na literatura qualquer outro homem para além daquele que escreve. Ao estabelecer o leitor como espaço onde se inscreve a multiplicidade de escritas que compõem um texto literário, o fragmento A questiona a crítica literária tradicional e a importância dada à figura do autor para um texto literário. Exatamente, existe uma crítica que ela é direcionada para essa função do autor e que acaba dizendo que existe um desprezo pela figura aí do leitor dentro da crítica tradicional. B. Ressalta as idiosincrasias do leitor como elementos determinantes na interpretação do texto literário. Na verdade, temos aqui várias visões e a do leitor é uma das que são importantes. Porém, mesmo sendo uma das importantes, ela não é completamente considerada pela crítica tradicional. Por isso, ela não é levada em conta. C. Apoia a visão da crítica literária de que o autor é um elemento importante na análise de uma obra literária. Não existe esse apoio. Existe, na verdade, um conhecimento de que ele é um dos elementos importantes, mas que existem também outros. D. Considera que a interpretação de um texto literário deve partir do conhecimento da história de vida de seu autor. Bem, não temos no texto nenhum elemento que reforce esse tipo de afirmação. Logo, essa alternativa está incorreta. E. Atribui o significado do texto literário à harmonia entre a interpretação do leitor, a intenção do leitor e a análise da crítica literária. Também não temos aí argumentos dentro do texto que sustentem esse tipo de afirmação. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha a letra de uma canção. Vamos a ela? Temos aqui um trecho de uma canção de crioulo. Uns cara que cola para ver se catamina. Umas mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala, postar no Insta. A letra da canção do rapper crioulo manifesta aspectos do repertório linguístico de determinados grupos sociais. Esse uso promove o ou a flexibilização do plural e de nomes próprios. Exatamente. Temos ali na canção que ocorre uma flexibilização dessa concordância que ela é nominal e verbal, além da abreviação de um nome ali da rede social, né? Toda essa flexibilização ela identifica um grupo social provindo do meio do rap da periferia ali de São Paulo. B. A abreviação de termos e ocultação do sujeito. Temos até termos que são abreviados, mas aí o sujeito, no caso, ele não está oculto, ele aparece de forma explícita. C. Deslocamento temporal da fala do interlocutor. Na verdade, a relação linguística estabelecida ela não altera essa relação de tempo. Então, essa alternativa está incorreta. D. Repetição de expressões nominais do texto. As expressões que se repetem, elas não são nominais e elas apresentam verbos que indicam ações. E. Destaque na função fática da linguagem. Não existe aqui nenhum elemento que dê esse destaque aí para a função fática. Logo, não temos aí
essa alternativa como uma alternativa válida. Portanto, a alternativa é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha sobre perspectivas artísticas. Vamos a ela? Lançado em 2015 e dirigido por Bruno Elotti, o videoclipe Bang da cantora Anitta reúne, como principais características, o uso de referências como as onomatopeias, cores vibrantes e recursos gráficos dos quadrinhos e da linguagem publicitária. Esses elementos associam a estética do videoclipe a uma vertente do ou da A. Gestualismo, caracterizado pela evidenciação dos gestos realizados pelo artista para produzir a obra. No caso aqui, não temos essa produção dos gestos relacionados à produção da obra de arte em si, portanto, isso não se configura. B. Dadaísmo, com técnicas como a do ready-made, produzindo arte a partir de objetos industrializados. Também não temos esses objetos que são industrializados e tirados do contexto. A questão ela é a introdução de outras linguagens. C. Surrealismo, o qual propõe a sobreposição de elementos visuais díspares e lógicos. Há sim uma representação que ela é lógica, nós percebemos isso, portanto, essa alternativa está incorreta. D. Pop art, ao se apropriar de itens pictóricos e ícones visuais de grande circulação na sociedade. Exatamente. Justamente esse uso das cores vibrantes, das onomatopeias, dos elementos gráficos visuais, eles configuram essa influência da pop art. E. Op art, a qual explora os efeitos visuais relacionais à falibilidade do olhar humano. Não temos aqui, na verdade, essa crítica com relação ao que tem visto dentro do olhar e da interpretação crítica do ser humano, mas sim a utilização de outras formas visuais de se passar a mensagem. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Hi guys! Essa questão traz um trecho da música This Is America, que é do Childish Gambino. Ele é um ator, Donald Glover, e essa música tem um clipe super bacana, um videoclipe super bacana, que é cheio de referências. A música também, essa letra dessa canção, traz uma crítica bem forte à violência nos Estados Unidos. America é como é conhecido os Estados Unidos, the United States of America. Vamos analisar esse trechinho da canção? Então, a questão, né, This is America, traz essa parte, This is America, don't catch you slipping up, look at how I'm living now, police be tripping now, yeah, this is America, guns in my area, I got the strap, I gotta carry 'em, yeah, I'm going to this is guerrilla, I'm go get the bag, or I'm get the pad, I'm so cold like, yeah. A primeira coisa que a gente pode observar nesse trecho da canção são várias palavras relacionadas à violência. Então, a gente pode ver aqui, ó, guns, né? I got the strap, guerrilla, I'm get the pad. Então, a gente pode ver, ó, police be tripping now, né? A ausência da polícia. Então, a gente pode observar que essa canção, ela fala muito sobre a violência nos Estados Unidos. E ela fala também sobre a situação de risco que ele vive na área dele. Então, vamos lá para as questões. Para o eu lírico, né, os Estados Unidos são um país A. Muito seguro, com a polícia estando sempre por perto? Não, então é justamente o contrário do que a gente falou. Não é seguro. Inclusive, o trecho que a gente separou, police be tripping now, né, a polícia, né, estando longe, diz que não está por perto. Letra B. Desigual, em que poucos têm muito e muitos não têm nada. Apesar de apresentar uma crítica social, não é predominante na canção isso, né? A canção ela traz predominantemente uma crítica sobre a violência e não sobre a desigualdade social. Letra C. Tranquilo, em que as pessoas não precisam se preocupar com nada?
Não mesmo, né? A gente tem muito em relação à violência, né? Não é a tranquilidade. Letra D. Repleto de oportunidades para pessoas honestas e batalhadoras? Também não. Até porque quando ele fala a expressão I'm get the pad, sugere algo em relação a tráfico de drogas, né? Ou algum dinheiro sendo conseguido ilegalmente. Letra E, associado à violência, já que muitas pessoas convivem, inclusive com armas, sim. E a gente vê nas palavras-chave, né? Que são gun, got the strap, guerrilla. Então, o item correto é o item E. Item correto, item E. Olá, alunos! Nessa questão, vamos ler um texto que fala sobre a figura feminina, sobre la mujer. Vamos empezar? El cuerpo, principalmente el femenino, históricamente estuvo sometido a la imagen estética por ser definido por el discurso patriarcal como mujer objeto. Es un símbolo de la sociedad y está sujeto a la presión social, dice Alicia Noemi Bonelli, profesora de la Fundación UADE. El modelo dominante impone a las mujeres un cuerpo esbelto y joven como meta y camino para alcanzar el éxito y la felicidad. Pero este cuerpo ideal no es posible, es inalcanzable. La clave para no ceder ante las presiones es empezar a desprenderse de todos los miedos, ansiedades, opiniones ajenas, perfeccionismo, reconocerse y reconocer lo bueno, aumentar la autoestima, es lo que nos va a dar el potencial para lograr lo que queramos. En ese sentido, Valeria Diamant afirma que las respuestas más simples y poderosas llegan cuando puedes calmar tu mente y cuerpo, y eso es todo un arte que hay que practicar. ¿De qué tienen que desprenderse o dejar atrás para comenzar a tener una mejor relación com seu corpo? Sobre esse texto que vem falar justamente dessa imagem de corpo imposta pela sociedade para as mulheres, temos o seguinte questionamento. O texto tem como principal objetivo a. Revelar que o desejo feminino pelo corpo ideal é algo impossível e inalcançável. B. Apresentar algumas razões pelas quais ocorre a objetificação do corpo feminino. C. Demonstrar que o êxito pessoal e a felicidade estão condicionados ao alcance do corpo ideal. D. Trazer sugestões para que as mulheres não cedam às pressões sociais, levando-as à reflexão. E indicar que apenas as mulheres estão submetidas ao padrão estético definido pelo discurso predominante. Se a gente voltar às ideias apresentadas no texto, a gente vai ver que o principal objetivo é o que aparece aqui no item D, que é o de trazer sugestões para que as mulheres não cedam às pressões sociais, levando-as à reflexão. Então, se a gente observar, logo aqui, ela vai dizer, la clave para no ceder entre las pasiones es empezar a desprender-se de todos los miedos, ansiedades, opiniões ajenas. Então, ela vai dar vários caminhos para que se possa, de fato, trazer essas sugestões para que as mulheres não cedam às pressões sociais. Então, o item correto é o item D. Olá! Nessa questão, abordaremos um tema pré-revolução industrial, falando do domínio da terra para o avanço desse sistema na Inglaterra. Observemos. O texto trata da política de cercamentos, os grandes protestos contra a política de cercamentos. Esse episódio faz parte da história da Inglaterra, quando ela cerca as terras comunais, para usá-la de forma mais capitalista, usar a terra para compra e venda, para a criação de ovelhas, no qual gerará a lã para a indústria têxtil, ou até mesmo usar a terra para uma produção agrícola muito mais de venda, de exploração, do que de subsistência. O cercamento das terras na Inglaterra provocou a expulsão de muitos camponeses, que acabaram perdendo seus direitos à terra e tendo que migrar para a cidade, virar mão de obra barata da industrialização. Assim, o contexto indicado no texto ocasionou o quê? O contexto do texto é o cercamento. No final dele fala da resistência aos cercamentos. Então, nosso gabarito está presente na letra C. Ele ocasionou uma resistência camponesa à redução dos direitos à terra. Com os cercamentos, os camponeses são expulsos e viram mão de obra barata na cidade.
A letra A fala de uma substituição das práticas políticas inglesas, ele fala das questões econômicas, não há nenhum tipo de substituição no texto. Item B, tomada de poder pelas camadas mais populares, não há essa tomada de poder, eles perdem a terra, o acesso à terra. Letra D, participação popular ativa na organização parlamentar, não há essa participação, é a ordem do parlamento que eles percam a terra e dessa forma não há uma resistência parlamentar, a única resistência que pode ser feita é com um movimento camponês. Letra E, uma construção coletiva nas definições da delimitação territorial. Não há construção coletiva, há uma imposição do governo, o cercamento à terra e a expulsão dessas pessoas. Por isso sobra a elas a resistência camponesa. Presente no nosso gabarito, letra C. Fala, pré-vestibulando, tudo bem? Essa questão fala sobre blocos econômicos, com grande destaque para a Unasul, da qual é o tema do nosso texto. Olha só, pessoal, líderes sul-americanos assinam um documento para a criação do ProSul. Como assim, professor? Olha aí, a ideia do ProSul é ser um fórum de desenvolvimento regional para substituir a União das Nações Sul-Americanas, Unasul. A Unasul foi formada em 2008 por 12 países da América do Sul com o objetivo de promover a coordenação política, econômica e social da região. Atualmente, apenas Bolívia, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela seguem no grupo. Desde abril de 2018, 7 dos seus países membros suspenderam sua participação ou anunciaram a saída definitiva devido à crise que se intensificou no grupo por causa de um impasse com o governo de Nicolás Maduro. Olha aí, galera, rapidamente o que traz o texto para nós. Ele está falando do enfraquecimento da Unasul, perfeito? Bem como aí o fortalecimento em substituição a esse grupo com a chegada da ProSul. Professor, e o que é a questão que é da gente? Olha aí, com base no texto, o principal motivo que acarretou a desagregação da Unasul foi, olha o item A, polarização de posicionamentos políticos. Exatamente isso, galera. Quando a gente fala de Unasul versus ProSul, é exatamente a questão de que a Unasul, quando criada, lá no final da década anterior, nós tínhamos o quê? A maior parte dos países da América Latina com governos com posicionamento de esquerda, beleza? Brasil, Argentina, Venezuela, praticamente todos os países, não todos, mas praticamente todos os países da América do Sul tinham seus chefes de Estado líderes de esquerda. Porém, nos últimos anos, a gente vai ter uma mudança. Muitos destes vão sair do comando, seja por eleições diretas ou por questões de impeachment, como por exemplo ter do Brasil a chegada de Michel Temer, bem como Bolsonaro, até mesmo a Argentina, que é o segundo país mais importante da América do Sul, com a chegada de Macri. Maurício Macri é eleito, interrompendo aí 12 anos do kirchnerismo neste país. Assim, esse novo posicionamento político de Brasil, Argentina e outros países fizeram com que ocorresse um racha dentro da América do Sul, um racha de ideologias, gerando aí essa desintegração da Unasul e automaticamente o surgimento de um novo grupo que venha a substituir. Beleza? Por que nós não podemos marcar os demais itens? Olha o item B. Disputa territorial entre os países membros, não. Isso nós não temos na atual conjuntura diretamente. C. Prejuízo financeiro pelos novos acordos comerciais, não, pelo contrário. A gente não vai ter prejuízo financeiro. Os acordos comerciais, eles surgem para aumentar o desempenho econômico dos países. D. Desacordos sobre a livre circulação de pessoas entre as fronteiras, não. Nós não temos esse problema de desacordo, apesar de que nos últimos anos nós tivemos alguns entrelaços entre Brasil, Venezuela, gerando alguns problemas diplomáticos, mas não seria o suficiente para essa mudança que a questão nos pede. E o item é pressão norte-americana para a criação de um bloco único no continente. Não, essa pressão, ela já aconteceu lá nos anos 90 com a tentativa da criação da ALCA, mas não foi concretizada, beleza? Então, essa questão a gente marca o item A. E aí, nobre aluno, beleza? Estamos aqui para mais uma análise muito interessante, muito atual, dentro da nossa área de filosofia e sociologia. Vamos aqui para o texto, suporte da nossa questão. Como você pode observar, depois da sua leitura, o texto vai trazer uma análise sobre a importância
dessa sofisticação que os cidadãos nos dias de hoje sofrem dentro das suas sociedades, dentro da sociedade de um modo geral, e que a ciência seria um instrumento super válido, um instrumento importantíssimo e fundamental para esse processo de construção dessa nova modernidade objetiva e crítica dos dias atuais. Claro, sem deixar de lado a importância da sabedoria popular. Vamos lá para o comando da nossa questão, que diz o seguinte: de acordo com o texto, o saber científico na sociedade moderna objetiva principalmente, qual é o objetivo do saber científico na sociedade moderna? Letra A, desconsiderar os conhecimentos da cultura do povo? Negativo. Não podemos dizer algo assim, mesmo porque o suporte está colocando que a sabedoria popular também é importante e não pode ser relevada, não pode ser desconsiderada dentro da construção dessa nova realidade da sociedade moderna, desse saber científico que é construído nas sociedades atuais. Então, neste caso, a opção A estaria incoerente com o suporte da nossa questão. Vamos para a opção B. Elaborar ferramentas de nominação mercadológicas. Não é isso que ele está colocando no suporte da questão. Tá? É formar cidadãos críticos e não exclusivamente criar ferramentas de dominação mercadológica. Então, neste caso, a opção B estaria incoerente. Vamos para a opção C. Criar alternativas para melhorar a produção comercial. Na verdade, você tem que desenvolver a sociedade de um modo total. É o desenvolvimento como um todo da sociedade e não apenas voltado, né, para criar ou melhorar uma produção comercial. Não é apenas uma questão de mercado, não é apenas uma questão de lucro. Então, neste caso, a opção C não condiz com essa discussão sobre a construção do saber científico na sociedade moderna. Vamos para a opção D. Diz o seguinte: contribuir para a padronização dos comportamentos. Esse não é o objetivo que está sendo colocado e discutido dentro do suporte da nossa questão. Não é padronizar os comportamentos, pelo contrário. Esse saber científico, aliado à sabedoria popular, vai gerar o incentivo a uma realidade muito mais heterogênea de comportamentos e, inclusive, utilizar isso para que esse saber científico seja enriquecido, né, dentro do seu processo de construção. Então, neste caso, nos resta a opção E, que é a opção correta da nossa questão, e diz o seguinte: ampliar o potencial crítico para buscar soluções efetivas. Este seria o principal objetivo colocado pelo suporte da questão quando se trata do saber científico produzido na realidade atual, na realidade moderna. Galera, vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, galera, beleza? Vamos lá para a análise de mais um questionamento muito interessante, que é um questionamento de filosofia e vai trazer uma análise super complexa sobre a importância da simbologia para os seres sociais, para os seres humanos, nesse caso aqui em questão. Depois da leitura do suporte da questão, a gente vai para o comando, que diz o seguinte: ao comparar os conceitos de animal simbólico e irracional, o pensamento exposto no fragmento indica que o primeiro ponto importante da interpretação desse suporte é entender que o conceito, né, de razão para o filósofo em questão é um conceito que limita todo o entendimento, toda a capacidade de relacionamento, de produção dos seres sociais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar para a gente ir para a análise dos itens da nossa questão. Vamos lá para a opção A. Bom, no fragmento indica que o, letra A, conhecimento simbólico é mais importante do que o conhecimento científico. Não é isso que o texto está tratando, não é dessa maneira que ele está colocando, não está colocando em escalas aqui, pensamento simbólico, pensamento científico, a questão do conhecimento simbólico ou conhecimento científico, como se uma fosse melhor do que o outro, ou se estivesse colocando numa escala de progressão. Não é isso que o texto está falando. Está falando da importância da razão, né, que a razão ela tem lá, obviamente, o seu contexto, a sua importância dentro, né, da produção do conhecimento, mas não só através da razão que se explica as relações e a importância dos seres, na interação dos seres sociais em sociedade, do ser humano interagindo em sociedade, que a simbologia também é um pressuposto muito importante
para que o ser humano interaja e evolua dentro da sociedade. Então, neste caso, a opção A estaria incoerente com o que está sendo colocado pelo suporte da questão. Vamos para a opção B. Animal simbólico, né, indica que o animal simbólico é um estágio anterior ao animal racional na evolução. Também não condiz com o que o texto está colocando, mesmo porque ele não está trabalhando em escalas de comparação, está falando em escalas de importância. Vamos lá para a opção C, que o ato de simbolizar promove e amplia o universo da cultura na vida social. Esta é a opção que casa perfeitamente com aquilo que está sendo colocado pelo suporte da questão, que o conhecimento simbólico ele é fundamental junto ao conhecimento racional para essa interação do ser dentro da sua vida social. Aí sim, a gente vai estar tratando especificamente daquilo que o texto está discutindo dentro da área de filosofia. Vamos para a opção D. Processo, indica que o processo civilizatório é isento de estruturas racionais em sua composição. Isento seria o termo que transforma essa opção em incoerente quando a gente faz a análise do suporte da nossa questão. E a opção E, conhecimento simbólico é desmistificado pela razão para o progresso científico. Palavra desmistificado não está coerente com aquilo que está sendo colocado pelo suporte da nossa questão, mesmo porque a razão ela não vai trabalhar em cima disso, não é para desmistificar o conhecimento simbólico, né? Como eu falei, estão andando juntos, são coisas que estão se retroalimentando. O conhecimento simbólico ele vai ampliar o universo cultural dos seres sociais dentro das suas convivências, dentro dos seus nichos sociais, beleza? Então, neste caso, a opção correta é a opção C. Vou ficando por aqui e até a próxima. Fala galera, vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de geometria plana. Vamos ao enunciado dela. Aqui começa com um texto sobre o pisograma e falando sobre as vantagens dele, e aí vamos aqui para as informações matemáticas. Para dimensionar corretamente a quantidade de pisogramas necessários no ambiente, deve-se obter a área total deles como se fossem um bloco maciço. Considere um modelo de pisograma cujas dimensões das bordas externas estão representadas na imagem a seguir. O modelo foi projetado para que a altura do paralelogramo CDGH em relação a GH seja 6 centímetros. Quantas unidades desse pisograma uma pessoa deverá comprar para cobrir uma área de 60.000 centímetros quadrados? Então vejamos aqui o pisograma. Ele não tem a forma de uma figura geométrica notável, mas aí você transforma em uma figura geométrica notável. Primeiramente eu vou completar esse paralelogramo CDGH. Quando eu completar esse paralelogramo, eu vou ter esta imagem. E aí ele diz que a altura com relação a GH, então a altura aqui formando 90 graus, que eu não sei se é exatamente esse lado, mas aí a altura formando aqui 90 graus vai ser 6 centímetros. E aí eu já consigo calcular a área do nosso paralelogramo, que é base 8 vezes a altura 6. Então você vai ter que a área desse paralelogramo, eu vou chamar aqui de CDGH, essa área é 8 vezes 6, base vezes altura, que dá justamente 48 centímetros quadrados. Aí depois o que é que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó, dois trapézios retângulos. Perceba que eles são idênticos, os lados têm a mesma medida, os ângulos também, então eles vão ter a mesma área. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular 2 vezes a área deles. E aí vejamos como é que vai ser. A área desses trapézios vai ser 2 vezes a área de um trapézio, base maior que é 5, mais base menor 3, vezes altura 6 dividido por 2. Então vai ser 5 mais 3, 8, vezes 6 dividido por 2. Como o 2 cancela aqui, ó, vai ficar 8 vezes 6 de novo, 48 centímetros quadrados. Então você tem 48 centímetros quadrados do paralelogramo e mais 48 centímetros quadrados dos dois trapézios. Ao todo você tem 48 mais 48, 96 centímetros quadrados é a área de um pisograma desse. Então 96 centímetros quadrados é a área de um. Quantos eu preciso para completar 60.000 centímetros quadrados? Divide 60.000 dividido por 96. Aí você encontra a quantidade de pisogramas, que vai dar 625 unidades dos pisogramas aqui, que é justamente o que a alternativa E te apresenta. Então, letra E é a resposta correta da questão e a gente se encontra no próximo vídeo. Fala galera, vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de geometria espacial. Vejamos o que nos diz a questão.
Um refil de marcador para o quadro tem formato de um cilindro com 1 centímetro de diâmetro de base e 5 centímetros de altura, e vem na embalagem com apenas 90% da capacidade preenchida para evitar vazamentos durante a composição do marcador. Considere 3 como aproximação para o valor de π. Sabe-se que cada refil custa R$ 5,40. Assim, o custo por mililitro de tinta é... Então vejamos aqui, você tem um refil no formato de um cilindro. Então você tem aqui um cilindro, e aí o que é que ele te disse sobre esse cilindro? Ele te deu a altura e te deu o diâmetro da base. 1 centímetro de diâmetro na base, então 1 centímetro de diâmetro na base, o que significa que vai ter um raio de 0,5 centímetros, que é metade, e 5 centímetros de altura. 5 centímetros de altura. Com isso eu consigo calcular o volume de tinta que tem dentro desse refil. O que seria o volume de tinta? Seria o volume do cilindro, que é a área da base, π, vezes o raio da base, que é 0,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 5. Isso é o volume total da embalagem, só que ela só vem com 90% da capacidade preenchida. Então eu vou multiplicar isso por 90%. E aí a gente vai conseguir encontrar quanto é esse volume. O volume vai ser π, ele mandou considerar como sendo 3. Então 3 vezes 0,5 ao quadrado é 0,25. Vezes 5 vezes 90%, que é 0,9. E aí a gente vai encontrar o volume desse cilindro. O volume desse cilindro vai ser 3,375 centímetros cúbicos. E aí o que é que a gente sabe? Isso aqui é o volume de tinta que vem numa embalagem, 3,375 centímetros cúbicos. Ele diz que cada refil custa R$ 5,40. Ele quer saber o custo por mililitro. Ora, os 3,375 centímetros cúbicos que a gente encontrou é o equivalente a 3,375 mililitros. Um centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Você tem um custo de R$ 5,40 para 3,375 ml. É só você fazer a divisão. R$ 5,40 dividido por 3,375 ml. Aí a gente vai encontrar R$ 1,60 por ml. R$ 1,60 por ml. Então você tem um custo de R$ 1,60 a cada ml, é o que a alternativa A te apresenta. Então a letra A é a resposta correta da questão e a gente se encontra no próximo vídeo. Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de Matemática. A gente vai agora resolver uma questão bem legal de aritmética. Vejamos o que nos diz a questão. Como maneira de evitar o descarte incorreto de aparelhos de celular e oferecer um preço mais acessível ao consumidor, algumas lojas de eletrônicos oferecem propostas pelos celulares antigos dos clientes quando estes vão comprar um novo modelo. Sabendo dessa tendência, um consumidor consultou a proposta de 5 lojas para o seu aparelho antigo e decidiu optar pela loja em que ele pagasse o menor preço final pelo aparelho novo. A tabela a seguir reúne as propostas de cada loja na compra do mesmo aparelho de celular novo. E aí vejamos o que é que ele nos pede. Ele tem a tabela aqui, que ele descreve, e aí ele fala, ao analisar a tabela, o consumidor conclui que compraria o aparelho celular na loja. Então vamos lá, ele vai comprar o que é mais vantajoso para ele. Então você vai analisar cada uma das lojas. Loja número 1, o que é que ele tem? 3 parcelas de R$ 1.500 e ele recebe um desconto no usado de R$ 200. Então ele vai pagar 3 parcelas de R$ 500 e recebe R$ 200 de desconto. Ele vai pagar quanto? R$ 1.300. Então, R$ 1.300 é o preço pago na loja 1. Vamos aqui para a loja 2. Na loja 2, ele paga 2 parcelas de 800 e o desconto dele é 250. Então, ele vai pagar 2 parcelas de 800 e vai receber 250 de desconto. Quanto é que é o preço que ele vai pagar na loja 2? R$ 1.350. É pior do que a loja 1, já não pode ser a resposta. Mas vamos analisar todas. Loja de número 3. Na loja 3, ele paga 4 parcelas de R$ 400 e aí ele tem um desconto de 20% na compra, né? Então ele vai pagar 4 parcelas de R$ 400 de princípio, e aí isso aqui fica 1.600, só que ele vai ter um desconto de 20%. 20% de desconto, basta você multiplicar por 0,8, que seria o 80%. E aí você vai ficar com R$ 1.280 o valor na loja 3. Já está melhor do que todas, então por enquanto é a que a gente marcaria, mas vamos ver se é realmente a resposta. Loja de número 4. Na loja de número 4 ele paga 12 parcelas de 110 e seu celular usado vale um parcelamento em 12 vezes na compra de um novo.
Então ele vai pagar essas 12 parcelas de 110, já está parcelado. Então ele vai pagar 12 vezes 110, ele vai pagar justamente R$ 1.320 na loja de número 4. E por fim, na loja de número 5, ele vai pagar o valor de 1.300 à vista, fazendo o descarte ecológico do seu celular usado. Então o valor que ele paga, R$ 1.300 à vista, não tem que fazer conta aqui na loja de número 5. Qual foi a loja que ele pagou menos? A loja de número 3, que ele pagou R$ 1.280. 3 é a opção C, letra C é a resposta correta da questão e eu te encontro no próximo vídeo. Fala galera, vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante envolvendo unidades de medida. Vejamos o que nos diz a questão. O 17º Campeonato Mundial de Atletismo foi planejado para ter 10 dias de duração, com a maratona feminina como primeira atração, que teve a largada programada para as 23 horas e 59 minutos, no horário de Doha. No Brasil, são 6 horas mais cedo. O campeonato termina no dia 6 de outubro e, de acordo com a tradição, com a disputa dos revezamentos masculino e feminino de 4x400. Considere que a emissora brasileira exibe, depois de cada 30 minutos de transmissão de evento, intervalos de 2 minutos com propagandas comerciais. Para não perder nenhum detalhe do evento, um fã de atletismo calculou que o momento ideal para pegar comida na cozinha é exatamente no começo do segundo intervalo comercial, que no Brasil ocorrerá. Então vejamos aqui, ó. O evento ele começa às 23 horas e 59 minutos, no horário de Doha. No Brasil são 6 horas mais cedo. Então que horas começa o evento no Brasil? 23 horas e 59 minutos, menos as 6 horas, que o Brasil é 6 horas mais cedo. Então, no Brasil, o evento começa às 17 horas e 59 minutos. Então, você tem que o horário inicial do evento é 17 horas e 59 minutos. Mas você não quer o horário inicial do evento, o que é que você quer? Você quer o horário do segundo intervalo comercial. Ora, o que é que acontece? A cada 30 minutos, você tem 2 minutos de propaganda. Então, vejamos, você vai ter 30 minutos aqui, e aí vai acontecer a primeira propaganda, que vai durar 2 minutos. Depois, você vai ter mais 30 minutos, e vai ter o segundo intervalo comercial, que é o que a gente quer. Então, basta você somar essas quantidades. Você pega essas 17 horas e 59 minutos, e soma 30 mais 2, 32, mais 30, 62 minutos, que seria 1 hora e 2 minutos. Isso vai dar justamente às 19 horas e 1 minuto. Então, 19 horas e 1 minuto é a hora do segundo intervalo comercial, que você encontra na alternativa E. Letra E, então, é a resposta correta da questão e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Fala, galera! Vejamos aqui uma questão bem interessante envolvendo aritmética e proporcionalidade. Vejamos o que nos diz a questão. Membros de uma organização social trabalham com equipamento para despoluir a água e torná-la potável. Suponha que esse equipamento tem capacidade para armazenar até 50 litros e depois de diversas filtragens libera água potável a uma vazão de 5 ml por segundo, de modo que aproveita 80% do líquido armazenado. Vejamos aqui. Considerando o equipamento inicialmente cheio, o tempo em minuto necessário para encher com água potável 24 garrafas de 600 ml é... Então, são 24 garrafas de 600 ml. Quanto é que eu vou ter que gastar todo? Quanto é que eu vou ter que ter de água potável ao todo? 24 vezes 600, você vai ter que ter 14.400 mililitros de água. E aí, qual é a vazão de enchimento? A informação relevante aqui é essa daqui, ó. A vazão de enchimento é de 5 ml por segundo. Significa que você coloca a água potável lá, 5 ml em 1 segundo. Aí 14.400 ml você vai colocar em quanto tempo? Regrinha de 3 aqui, para a gente descobrir quanto tempo vai demorar. Proporcionalidade direta aqui, e aí você multiplica em x, você vai ter que 5t é 14.400 ml, e aí você vai ter que esse tempo vai dar justamente 2.880 segundos. 2.880 segundos. Só que ele pediu tempo em minuto. Em 1 minuto você tem quantos segundos? Em 1 minuto você tem 60 segundos. Então, 2.880 dividido por 60, você vai encontrar 48 minutos. 48 minutos está em qual alternativa? 48 minutos é o que você encontra na alternativa A. Letra A, então, é a resposta correta da questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo.
Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! É um prazer estarmos juntos novamente. Na questão que nós vamos conversar agora, ela fala sobre um filme. Imagine só, um filme onde um astronauta ele está em Marte e ele começa a cultivar algumas plantas leguminosas. Lembra que filme é esse? Bom, na verdade, do ponto de vista biológico, seria um pouco complicado. A questão fala sobre o ciclo do nitrogênio e como esse nitrogênio ele é importantíssimo para as plantas se desenvolverem. Aqui na Terra, nós temos muito nitrogênio na atmosfera, mas nós não usamos. As plantas também não usam, mas eles fazem uma amizade muito íntima com alguns seres vivos que conseguem. Vamos ler um pouco sobre a questão? As plantas precisam de muito nitrogênio em duas formas químicas: amônia, que possui nitrogênio, ou nitrato, que também possui nitrogênio. O solo marciano é bem pobre desse elemento. Sabendo disso, sabendo do que nós acabamos de conversar, vamos para o comando da questão? Na Terra, a disponibilização dos compostos mencionados, o nitrogênio, a amônia, é realizada fundamentalmente por... Nesse caso, você vai precisar retomar os seus estudos lá sobre a questão do ciclo do nitrogênio e das bactérias do gênero Rhizobium, como eles conseguem fixar o nitrogênio nas raízes das plantas. Eles fazem uma associação interespecífica, professor, calma, pega leve, associação entre duas espécies diferentes, e eles vão sair ganhando os dois. As plantas vão passar a absorver o nitrogênio graças a bactérias que encontram uma casa, encontram um habitat na raiz dessas plantas. O item correto, o item que abrange todos esses conceitos que nós estamos conversando, é o item E. Vamos ler juntos? Organismos procariontes, as bactérias, de vida livre no solo ou simbionte em raízes vegetais, que atuam na amonificação ou nitrosação. A amonificação e a nitrosação fazem parte do ciclo do nitrogênio, onde essas bactérias transformam esse gás que as plantas não usam, agora elas poderão usar. Foi fácil e foi bom resolvermos essa questão e relembrar um pouco mais desse ciclo, não é? Até uma próxima. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a análise aqui do comando da questão. Olha o que pede para você. Considerando que as soluções aquosas iniciais são incolores, os efeitos observados nos tubos são... Pessoal, volta lá para aquela tabelinha que você já analisou. Ele traz aí os cátions de metais alcalinos, traz o magnésio e tal, enfim, certo? Traz características de solubilidade, de não solubilidade, enfim. O que a gente tem que analisar para que acerte esse comando da questão? Primeiro de tudo, né? Vamos trabalhar formando as reações. Olha o que traz aí pra gente. Na primeira ideia, eu vou pegar esse carinha bem aqui, ó, que a questão fala, que é o nosso ácido nítrico, certo? O ácido nítrico reagindo aqui com o nosso carbonato de sódio. Fazendo essa reação química, eu vou ter a formação do nosso nitrato de sódio, vamos logo balancear aqui, mais água, mais CO2, que é o nosso famoso aí gás carbônico, beleza? Tá aqui a primeira reação, já está completinha. Na segunda reação acontece a mesma coisa, faz a separação do cátion com o ânion das duas estruturas, depois é só juntar. Olha aí, ó, vai formar o MgCl2 mais 2NH3, que é a nossa amônia, mais 2 moléculas de água. Perfeito. Termina aqui comigo, a última, do tubo 3, faz o seguinte, também a mesma ideia, separação iônica, ó. Pega formação de AgCl2 mais a formação de HNO3. Perfeito? Tá aqui todas as minhas equações bonitinhas, já balanceadas, todas bem feitinhas. O que eu vou ter que entender agora? Nessa hora, né, nas reações químicas, vai notar a formação de precipitado todas as vezes que eu tiver o meu cloreto de prata. Por quê? Porque cloreto de prata, esse carinha bem aqui, pessoal, nada mais é do que uma substância que apresenta um caráter pouco solúvel, ou quase que insolúvel quando a gente fala de água,
certo? Então, se ele é praticamente insolúvel por conta de ser um metal, e ele é um metal de transição, essa parte desse meu sal, consequentemente, se eu olhar aqui na tabelinha, observa, ó, a questão dos meus cloretos. Quando eu falo em solubilidade, ele é praticamente o quê? Ó, quando é com a prata, o cloreto de prata é praticamente insolúvel em água. Consequentemente, o que a gente pode trazer como afirmativa correta da nossa questão é exatamente o item C, efervescência no tubo 1 e formação de precipitado no tubo 3. Lembrando que a efervescência do tubo 1, pessoal, nada mais é do que a formação desse gás carbônico aqui. Então, através da nossa análise, a gente pode dizer que a alternativa correta da questão é o item C. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão que vai falar pra gente sobre movimento oblíquo, lançamento oblíquo. Olha só. Desprezando-se a resistência do ar, a bola descreve essa trajetória parabólica porque o ou a. Aqui no enunciado nós temos um jogador, está batendo uma falta, e a bola descreve essa trajetória aqui, ó, parabólica. Está perguntando por que ela faz isso. Esse movimento, ele é um movimento em duas direções, duas dimensões. Nós decompomos esse movimento. Quando ele chuta a bola aqui, ó, nós temos um movimento na vertical, no eixo Y, e nós temos um movimento na horizontal, no eixo X. Esse movimento no eixo X é um movimento uniforme, onde a sua velocidade não varia, e o movimento no eixo Y é um movimento uniformemente variado. E a aceleração presente nesse movimento é a gravidade. Então, quando nós fazemos essa decomposição, vamos aqui para as nossas alternativas. Então, essa trajetória é por conta da componente da velocidade da bola na vertical é constante. Não, nós vimos que é um movimento uniformemente variado. Então, o item A ele está incorreto. O item B, o ar atmosférico causa um efeito na bola quando ela atinge a altura máxima. Nós não estamos considerando o ar, certo? Então, essa curvatura da bola não é por conta disso. Item C, a componente da velocidade da bola na vertical é uniformemente acelerada pela gravidade. É o que eu acabei de informar para vocês, né? Vamos tirar a dúvida aqui no item D. Energia cinética inicial da bola converte-se totalmente em energia potencial gravitacional na altura máxima. Também não é verdade, porque na altura máxima a bola só para na componente vertical. Na componente horizontal ela ainda tem energia cinética, ela ainda está se movimentando. Item E. O impulso age sobre a bola até que ela atinge a altura máxima e depois ela cai sob o efeito da gravidade. Também não, o impulso na bola é só enquanto o pé do jogador encosta na bola. Então nós temos aqui o item C como nossa resposta. Nosso gabarito é C. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Acompanha comigo aqui o comando da questão para que a gente possa entender e resolver. Olha aí. Entre as substâncias presentes na tabela que você analisou, a que fornece a menor quantidade de energia por mol de gás carbônico liberado. Pessoal, a tabela analisada é essa aí, certo? Então, o que a gente vai ter que trabalhar e analisar? Pessoal, a gente vai ter que analisar o valor das minhas energias e relacionar com o mol. Se você perceber, aqui eu vou ter apenas 1 mol, aqui eu vou ter 8 mols, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 4 e aqui apenas 1 mol. Então, qual é a forma mais correta de trabalhar? Você sempre vai começar a trabalhar, pessoal, por aquele que tem uma maior quantidade de carbonos, que vão formar aí 8 mols de gás carbônico. Então, o que eu posso ter, o que eu posso observar nessa minha reação? Eu sei, pessoal, vamos trazer para cá para a gente ter mais espaço. Eu sei que o meu C8H18, mais conhecido como gasolina, vai fornecer para mim 8 mols de CO2, certo? Então, fazendo uma estequiometria básica e simples, o que é que eu tenho? Eu tenho que, em relação a esse 8 mol de CO2, eu tenho uma quantidade de energia a ser liberada, que é uma quantidade de energia de 5.471. Beleza? Só que eu quero uma relação para 1 mol, pessoal, que vai me dar um certo X, que é a quantidade que ele quer, ó, por mol de gás carbônico produzido,
que vai trazer para mim um valor de X de 683,875 kJ. Se a gente fizer uma análise com as outras amostras, a gente pode começar até em relação ao metano. Ó, um mol dele traz aí 890, é bem maior. Então, fazendo essa análise e vendo que basta dividir a quantidade de energia, olha aqui a tabela, a quantidade de energia liberada pelo número de carbonos, a gente pode perceber, pessoal, que realmente o que vai liberar menor quantidade de energia é o nosso isooctano, conhecido como gasolina, que é o nosso item B. Então, analisando a tabela, vendo a relação estequiométrica, certo? Que a gente tem a alternativa correta dessa minha questão, nada mais é do que o item B. Perfeito? Pessoal, simples, claro e fácil. Alternativa correta, item B.